Hoje estou com raiva pelas vidas inocentes brutalmente tiradas em Bondi Beach. Com raiva das tragédias que meu povo tem suportado nos últimos 2 anos. Com raiva pelas vidas perdidas, defendendo a vida judaica simplesmente por existir. E eu continuo me perguntando como chegamos até aqui. Quando as pessoas começaram a gritar intifada globalizada depois de 7 de outubro, elas queriam que soasse como libertação, como justiça, como rebelião contra o poder. É por isso que políticos como Mandani se recusam a condenar isso e ainda assim vencem eleições. É por isso que estudantes universitários gritam isso tão casualmente, mas slogans muitas vezes são camuflagem. E esse esconde uma história escrita com sangue judeu. Para entender o que essa frase significa hoje, precisamos ser honestas sobre o que a intifada realmente foi. A palavra intifada significa literalmente sacudir, mas em Israel passou a significar algo brutalmente concreto: violência contínua contra civis judeus. A primeira intifada começou em 1987, muitas vezes romantizada como um levante popular, mas na realidade envolveu linchamentos, coquetéis Molotov, esfaqueamentos, tiroteios e tumultos em massa. Civis judeus foram atacados em estradas, bairros e mercados. Centenas morreram. Isso não foi uma resistência pacífica, foi a normalização da violência contra judeus como uma ferramenta política. Então veio a segunda intifada, que começou em 2000, a que eu vivi, e qualquer ambiguidade que restava desapareceu. Essa foi a era dos atentados suicidas: ônibus, cafés, hotéis, casamentos, boates, adolescentes explodidos enquanto esperavam por uma pizza, famílias assassinadas em seders de Pesach, idosos incinerados em seus trajetos matinais. Mais de 1.000 israelenses, judeus e árabes foram mortos. A grande maioria eram civis. Milhares de outros ficaram feridos, traumatizados e órfãos. Era assim que a intifada se parecia na prática. Então, quando as pessoas gritam globalizar a intifada, elas não estão pedindo protestos, estão pedindo a globalização desse modelo. Elas estão dizendo: o que aconteceu em ônibus em Tel Aviv e Jerusalém deveria acontecer nas ruas de Londres. O que aconteceu em cafés em Israel deveria acontecer em Paris, Nova York e Berlim. Elas estão dizendo que o campo de batalha não é mais Israel, é onde quer que judeus vivam abertamente. É a celebração de Hanukkah na praia de Bondi. E isso não está acontecendo por acaso. Não é porque as pessoas de repente ficaram indignadas com uma guerra que Israel não começou. Se isso fosse verdade, veríamos chineses sendo atacados por causa dos uigures, russos e ucranianos sendo caçados pelo mundo, ou sudaneses sendo agredidos na Europa por causa da guerra civil. Não vemos isso. E isso está acontecendo porque o ódio aos judeus é fácil de mobilizar e sempre foi assim. Existe uma campanha coordenada de deslegitimação impulsionada por movimentos fundamentalistas islâmicos, como a Irmandade Muçulmana e a República Islâmica do Irã. Eles entendem a história, eles sabem que os judeus são um alvo conveniente. Existe uma rede ideológica insidiosa operando através de instituições de caridade, ONGs, grupos estudantis, espaços ativistas e plataformas de mídia em todo o Ocidente. A visão da Irmandade Muçulmana sempre foi clara. Israel não é um problema político a ser negociado, é uma ofensa civilizacional a ser desmantelada. Os judeus não são apenas opositores, eles são obstáculos. O Hamas em si é um ramo da Irmandade. Sua carta de fundação enquadra esse conflito não como uma questão territorial, mas como uma guerra religiosa eterna. Enquanto o Hamas promove violência no terreno, seus aliados ideológicos travam uma guerra nas mentes ocidentais.
Eles não precisam plantar bombas, eles plantam narrativas, eles lavam ideias islamistas através da linguagem dos direitos humanos. Eles rebatizam o supremacismo religioso como justiça social. Eles transformam campi e espaços culturais em pontos de pressão e, de forma crucial, colocam todos os judeus em uma única categoria culpada, rebatizada como sionistas. É assim que a intifada se globaliza, viajando do Oriente Médio para as ruas do Ocidente, não como uma fúria espontânea, mas como uma radicalização estratégica. E já estamos vendo os resultados. Sinagogas atacadas, escolas judaicas protegidas por policiais armados, judeus agredidos por usarem quipá ou uma estrela de Davi. Estudantes judeus sendo orientados a denunciar Israel ou esconder sua identidade para se manterem seguros. Isso não é uma crítica à política de Israel. Isso é intimidação à existência judaica. E aqui está a verdade mais profunda. Nada disso realmente depende de Israel. O ódio aos judeus nunca precisou de um Estado judeu. Muito antes de 1948, os judeus foram acusados de envenenar poços durante a Peste Negra, massacrados durante as Cruzadas, expulsos da Inglaterra, França e Espanha, demonizados como parasitas e conspiradores. Até que essas mentiras culminaram no Holocausto. Cada época tinha sua justificativa, sua linguagem da moda, sua desculpa moral. Hoje é o antisionismo. Ontem, religião. Antes disso, raça. Antes disso, economia. O padrão nunca muda. Primeiro, os judeus são declarados como exclusivamente maus. Depois, a violência contra eles é apresentada como algo moral. Por fim, os judeus são culpados pela violência que sofrem. A intifada globalizada se encaixa perfeitamente nessa linhagem. Ela não clama por paz, ela pede permissão para aterrorizar judeus em todos os lugares sob o pretexto da política. E a história nos ensina algo dolorosamente claro. Quando os judeus são orientados a esconder quem são, a sociedade já falhou em seu teste moral. Isso não se trata de silenciar o debate. A crítica a Israel é legítima. O protesto é um direito democrático, mas quando slogans celebram uma campanha que matou mais de 1.000 civis e exigem sua expansão pelo mundo, não estamos mais falando de política, estamos falando de perseguição. O povo judeu reconhece isso não porque seja paranoico, mas porque tem experiência. Intifada globalizada não é radical, não é corajosa, não é progressista. É o ódio mais antigo do mundo, disfarçado para uma nova geração que acredita que slogans apagam a responsabilidade e a história oferece uma última lição, definitiva e intransigente. Quando o ódio é globalizado, os judeus são sempre o primeiro alvo, mas nunca o último. Mas é aqui que a história não termina, porque a história judaica nunca foi sobre desaparecimento, sempre foi sobre sobrevivência. Mas o que nunca existiu antes nos tempos modernos, até agora, é isto. O povo judeu não está mais indefeso. Israel existe não como um slogan, não como uma abstração, mas como um Estado judeu soberano com a capacidade de defender a vida judaica, seja em Sderot, Tzfat, Paris ou Pittsburgh. Israel não é perfeito. Nenhuma democracia sob ameaça constante é, mas Israel é a apólice de seguro do povo judeu. É a garantia de que os judeus nunca mais terão que implorar por proteção ou esperar demais para que o mundo se importe. E é por isso que aqueles que gritam globalizar a intifada odeiam Israel tão profundamente. Não por causa de fronteiras, mas porque Israel destrói a fantasia da vulnerabilidade judaica. Israel representa o fim da impotência judaica. E assim, vamos prevalecer não nos tornando o que nossos inimigos são, mas permanecendo quem somos,
escolhendo a vida em vez da morte, a criação em vez da destruição, a continuidade em vez do medo. A história judaica nunca terminou em terror. Ela termina, como sempre terminou, com a sobrevivência. Feliz Chanukah!